Imagina uma pessoa comum, sem herança, sem diploma, sem grandes conexões e mesmo assim ficando rica. Não é exceção, tá? Isso está acontecendo agora, em 2026, com muito mais gente do que você imagina. E por que tem muita gente ficando rica? O que você não sabe que essas pessoas sabem? Eu vou te contar aqui, tá? Existe uma diferença entre quem está ficando rica, quem tá conseguindo e quem não está, gente. É que essas pessoas, elas entenderam que algo mudou no mundo, tá? E hoje eu vou te contar o que é. Algo mudou no mundo, gente. Quem entendeu isso, tá ficando rico muito mais rápido. Então, assim, já dá o joinha aí pra esse vídeo alcançar mais pessoas, pra gente ajudar outras pessoas. Gente, a primeira coisa é o acesso ao conhecimento, né? Eu falo que o acesso ao conhecimento nunca foi tão democrático quanto hoje. Por exemplo, nesse exato momento, você está aqui aprendendo, tentando entender por que algumas pessoas estão ficando ricas e outras não. Ou seja, gente, antigamente, conhecimento era algo muito caro, era muito restrito e todo mundo tinha em mente, né, que só fazendo faculdade, curso, que você poderia prosperar na vida. E a internet veio para mostrar que não é bem assim, tá? Então, hoje, praticamente, você aprende tudo pela internet, de graça, no conforto da sua casa, com os melhores especialistas do mundo, tá? Só que a diferença, gente, hoje, ela não está mais no acesso, porque acesso todo mundo tem, né? Todo mundo, assim, no geral, sabe? Sabe qual que é a diferença? A diferença entre quem prospera e quem não prospera, e quem tá ficando rico, é que as pessoas que ficam ricas, gente, elas aplicam o que elas aprendem. Aqui no canal mesmo, se você se inscrever aqui e maratonar o meu canal inteiro, eu tenho certeza que você vai sair na frente de muita gente, no sentido de prosperar, de mudar mentalidade, de mudar crenças. Mas não é só maratonar, é aplicar. Porque eu tenho certeza que muita gente assiste, mas muita gente não aplica. Muita gente vê o comecinho aqui e aí a pessoa fala, ai, será que isso é pra mim? Mas talvez lá no finalzinho eu vou falar uma coisa que vai somar na sua vida e talvez você saia no meio do vídeo. Então fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que alguma coisa que eu vou falar aqui vai mudar a sua visão e vai dar aquele estalo e falar assim, nossa, era isso que eu tava precisando ouvir. Gente, a segunda coisa que está fazendo as pessoas ficarem mais ricas é o jeito de trabalhar. O que acontece? Principalmente depois da pandemia, né? A internet, gente, ela criou mercado que não existia antes. O trabalho braçal, vamos dizer assim, ele está cada vez mais difícil, mais extinto, né? Você vai no supermercado, você vai numa farmácia, enfim, vários lugares que precisam de pessoas, né? Você pode observar que você vai ver pessoas mais velhas trabalhando. Então, as pessoas mais novas, elas já nasceram nessa era, né? Principalmente a geração 2000. Eu não sou dessa geração, eu sou de 1993, mas eu entendi isso, tá? E eu mudei isso também, e foi a minha grande virada, a virada de chave da minha vida, foi entender isso. Ou seja, hoje, por exemplo, o jeito de ganhar dinheiro mudou, e as pessoas que não acompanharam isso e que não acompanharem vão ficar para trás. Agora, gente, você pode vender de qualquer lugar do Brasil, você pode vender do seu quarto, você pode vender com o seu celular, coisas que não existiam há 15 anos atrás, por exemplo. As pessoas comuns, né, estão criando renda sem precisar sair de casa. Eu mesma consigo falar com você aqui agora 1000 maneiras trabalhando de casa. Vou te dar exemplo de algumas aqui, porque não é o foco do vídeo. Eu vou trazer um vídeo só com fonte de renda, que dá para você trabalhar de casa, e algumas que eu faço também, tá? Mas citando por alto aqui algumas delas, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem algum conhecimento, né, você sabe de algo que ninguém sabe, você tem conhecimento, você pode vender o seu conhecimento, tá? Se você é uma pessoa que tem alguma habilidade, você é boa de escrever, você é boa de traduzir, hoje a gente tem a IA, né, gente, que você consegue fazer vários serviços, mas, por exemplo, não estou fazendo publicidade aqui para nenhuma empresa, tá? Mas existem plataformas como Orkana, 20 Pila, que você pode prestar serviço e resolver problema das pessoas. Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que sabe editar vídeo, se você é uma pessoa que, por exemplo, é boa em resolver problemas, resolver agenda de outras pessoas, você pode trabalhar de casa sendo assistente virtual. Então, assim, o jeito de trabalhar mudou, você me entende? E você consegue ter diversas fontes de rendas, né? Trabalhando de casa, por exemplo, e faturar 5 dígitos, 6 dígitos, né? Gente, eu acredito muito, 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 muito no TikTok Shop, que é uma nova
nova maneira de ganhar dinheiro. Então, assim, as lojas, por exemplo, né, elas estão cada vez mais vazias, porque as pessoas estão comprando online. Hoje, gente, eu comprei outro dia na internet um produto para lavar roupa na internet. Então, o jeito de ganhar dinheiro mudou, sabe? E o mais legal é que você pode fazer isso, sabe? Por exemplo, TikTok Shop. Você não precisa ter estoque, você não precisa abrir uma loja, você não precisa gastar rios de dinheiro para abrir, para comprar produtos. Você pode se afiliar e vender. Outra coisa, você pode trabalhar com o canal Dark no YouTube, sabe? Você vai fazer vídeos sem aparecer. Se você é uma pessoa que não gosta de aparecer, né? O YouTube, eu falo que ele é algo a longo prazo, mas se você é uma pessoa que está pensando em construir diversas fontes de rendas, pensando no longo prazo também, o YouTube é um ótimo caminho, gente. Tem quantos anos que existe o YouTube, sabe? Então, o canal Dark, por exemplo, você vai criar vídeos sem precisar aparecer. E, assim, você pode criar de temas que você gosta, de coisas que você conhece, sério. Tem gente faturando, gente, 6 dígitos com canal de anime, sabe? É um subnicho, porque não é todo mundo que gosta de anime. Então, assim, a pessoa gosta de anime e aí ela começou a fazer de anime. Você gosta de futebol, você gosta de maternidade, você quer dar dicas de maternidade, como que foi a sua maternidade, relacionamento, enfim. É algo que talvez você até se formou, ou você tem conhecimento, talvez você tenha uma profissão, você não atua nessa profissão, ou você atua, você pode começar a construir aqui uma fonte de renda pensando lá na frente, sabe? Então, assim, você precisa entender que o jeito de trabalhar mudou. Essa aqui é a questão. Outra coisa, quantas fontes de rendas você tem, tá? Vamos supor que você trabalha numa empresa. E se essa empresa fechar? Porque muita gente acha que existe uma garantia, né? E eu falo, gente, que não existe garantia, não existe estabilidade, porque tudo pode mudar. Mas uma coisa, eu tenho certeza, sabe? Que hoje a nova segurança é você ter múltiplas fontes de renda. Tá. Durante muito tempo, gente, ter emprego fixo era considerado o máximo de segurança, sabe? Só que isso mudou. Eu falo que a verdadeira segurança é não depender de uma única fonte de renda, porque a empresa pode fechar, o mercado pode mudar. Tecnologia, gente, vai substituir muitas funções. Vocês podem ver que hoje, por exemplo, robô está fazendo o que nós humanos fazíamos, né? Por exemplo, a gente tem um robô aspirador que ele está aspirando a sua casa. Então, assim, só um exemplo, assim, bobo, tá? E daqui 5 anos, muitas profissões que existem hoje, elas vão deixar de existir. Eu falo que dentro da minha empresa hoje, 60% das coisas que resolvem os nossos problemas, né, que antes eram resolvidos por humanos, no caso, são resolvidos por inteligência artificial, são resolvidos por software, sabe, que são mais rápidos, mais ágeis, que trazem mais resultados. Eu falo que muita gente percebeu isso na pandemia, né, na pandemia mesmo eu tive essa grande virada, porque um pouquinho antes da pandemia, na verdade, eu trabalhava prestando serviço, sabe? E eu comecei a mudar minha mentalidade, comecei a estudar, né? Comecei a entender que eu precisava ter várias fontes de rendas, eu precisava de algo que não dependesse 100% da minha presença ali. Então, eu já comecei a mudar antes da pandemia, e quando veio a pandemia, foi a minha grande virada, porque se eu tivesse dependendo somente dos meus clientes, na época, eu teria quebrado, sabe? Então, assim, foi a época que foi o boom, que a gente fechou, a gente prestava serviço, sabe? E tudo parou, o mundo parou, tudo parou. Inclusive, conheço muita gente que quebrou na pandemia, porque só tinha uma fonte de renda, e pra mim foi essa virada, sabe? Eu já estava na transição ali de carreira, né, de mudança, de mentalidade e tudo, mas se eu não tivesse começado a estudar antes, tivesse mudado a minha mentalidade, eu não sei o que teria sido de mim, porque foi quando eu estava em transição para entrar pro mercado digital, sabe? Conheço muita gente. Eu estava conversando com um senhor, né? Até aqui no condomínio mesmo, aí conversando com ele, eu falei, por que o senhor veio morar aqui e tal? Ele falou comigo, na pandemia, né, eu tinha um hotel e era a minha única fonte de renda. E como tudo parou, né, ele falou que o dinheiro que ele tinha, ele comprou uma casa, porque ele ficou com muito medo de não ter onde morar e tudo mais. E como era a única fonte de renda dele, ele teve que arrendar o hotel, sabe? E isso faz a gente pensar, né, o tempo inteiro, porque a gente não sabe se vai ter outra pandemia. A gente
aqui hoje com essas mudanças, assim, que o que era para acontecer no mundo, né? Eu falo principalmente aqui no Brasil, o que era para acontecer daqui 10 anos, com a pandemia, gente, aconteceu em 2 anos. Então deu uma acelerada, sabe? Não sei se vocês perceberam, mas a IA, por exemplo, hoje faz coisas que são absurdas, né? E aí a gente fica pensando, caraca, e daqui 5 anos, como que vai estar? Então eu falo que a nova segurança hoje, gente, é ter múltiplas fontes de rendas, tá? Eu falo que o emprego sozinho hoje, com a inflação, com tudo que está acontecendo, não sustenta sozinho. E para finalizar, eu falo que velocidade de aprendizado vale muito mais do que diploma, gente. O mercado mudou, o mundo mudou, tá? Às vezes a pessoa está estudando para formar daqui 5 anos, e daqui 5 anos a profissão dela não vai existir mais. Então, assim, esperar 5 anos para agir, eu sinto muito dizer, gente, não funciona. Então, assim, eu falo que o segredo, gente, é porque tá tudo rápido. Não sei você, porque eu já sou acelerada, mas talvez você esteja me ouvindo no acelerado, porque tá tudo tão acelerado. Imagina o conhecimento. Então eu falo que quem aprende rápido e aplica rápido, fica rico primeiro. Você me entende? Então, assim, não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser o mais adaptável, tá? Quem se adapta cresce, quem resiste às mudanças fica para trás. E se esse vídeo aqui tiver muito like, eu vou trazer aqui as minhas fontes de rendas, tá? O que eu faço, eu vou trazer pelo menos umas 5 fontes de rendas que eu faço e que você pode aplicar de casa. Então, assim, dá o like, me valoriza aí que eu vou te valorizar também. Então dá o like aqui que eu vou trazer aqui pelo menos 5 fontes de rendas para você começar aí da sua casa, tá bom? Se inscreva no canal, porque quando eu postar esse vídeo ele vai aparecer para você das fontes de renda, tá? Mas enquanto isso, eu te aconselho maratonar o canal. Vou deixar um vídeo aqui muito maneiro, que vai somar muito. Então, assim, maratona o canal, porque quando eu vim com as fontes de rendas, né, que eu tenho para você aplicar, você já vai ter mudado a sua mentalidade, as crenças, aí você já vai estar preparada ou preparado para aplicar, beleza? Um beijo da Wellen, deixa o like aí para eu saber que você quer saber as minhas fontes de renda. Eu sei que você tá curiosa ou curioso.